Glória a Deus. Te saúdo nesse momento com a paz do Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Nesse momento eu estou aqui para trazer nessa noite uma breve mensagem de salvação e de vida eterna para mim e para a sua vida. E que o Senhor Jesus te conceda uma noite abençoada. Meu amado, nesse momento quero trazer uma breve mensagem e que essa mensagem alcance o seu coração. Você que está nessa praça, você que está no comércio, você que está na sua casa, ou até mesmo passando nesse momento, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. A palavra do Senhor se encontra em Lucas 19, aonde vai falar sobre um homem chamado Zaqueu. A palavra do Senhor vai dizer do versículo 17, do versículo 7 ao versículo 9, aonde a palavra diz: todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A palavra do Senhor Jesus nessa noite nos relata em Lucas 19 que Jesus ele estava de passagem pelaquela cidade. E a palavra do Senhor vai nos relatar que uma grande multidão estava ao redor de Jesus. E aquela grande multidão que estava ao redor de Jesus, a palavra diz que ali também havia um homem chamado Zaqueu, onde a palavra do Senhor vai nos relatar que esse homem era cobrador de impostos, aonde esse homem era um cobrador de impostos, e esse homem, ele era de pequena estatura, assim como diz a palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que ali Zaqueu, ele deseja ver quem era a pessoa de Jesus. Zaqueu, ele queria ver quem era a pessoa de Jesus. Mas Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, não tinha como ele ver Jesus por causa daquela multidão. Mas a palavra diz que ali havia figueira brava. A palavra diz que Zaqueu, ele toma a decisão e ele sobe naquela figueira para ver quem era a pessoa de Jesus. E ali Zaqueu, ele decide, ele sobe naquela figueira para olhar e ver quem era Jesus ali em meio à multidão. E a palavra do Senhor vai nos dizer nesta noite para mim e para ti, que ali Jesus estando embaixo daquela figueira brava, a palavra diz que Jesus ele olha para o alto e ele diz: Zaqueu, desça daí, porque hoje me convém repousar, hoje me convém entrar na sua casa. A palavra diz que Zaqueu, ele se alegra, e ele desce e vai até Jesus, e ele dá ouvido àquilo que Jesus diz. Ele abre a porta da sua casa para Jesus, e ali a palavra diz que Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, e Jesus entrando na casa de Zaqueu, ele senta naquela mesa com Zaqueu. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti nessa noite, que Zaqueu ali, ele está sentado com Jesus. E quando ele se assenta com Jesus, meu amado, a palavra diz que Zaqueu, tendo diálogo com Jesus, ele diz: olha, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado, eu devolverei, eu vou devolver aquilo que eu tenho roubado 4 vezes mais. Meu amado, Jesus todo dia, ele bate na minha e na sua porta. Todo dia Jesus, ele está batendo na minha e na sua porta, porque a palavra do Senhor diz que ali Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. E quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele tem esse encontro com Jesus. Zaqueu, ele se arrepende, ele diz: olha, se eu tenho, ele tem um encontro com Jesus. Meu amado, Jesus, ele está à porta, ele está batendo. A palavra diz que aquele que dá ouvido à minha voz, ouvir, abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele. Jesus, ele quer entrar na minha e na sua vida todos os dias.
Jesus, Ele quer entrar na minha, na sua casa, na sua vida todos os dias. Mas para isso nós temos que dar ouvido, fazer como Zaqueu. Abrir a porta para Jesus entrar. Abrir a porta para Jesus entrar na nossa casa. Meu amado, Jesus, Ele está voltando, meu querido. E se Jesus estiver fora, não tem como ter a salvação. Porque a salvação está em Jesus Cristo. O homem só tem uma mudança de vida quando ele tem um encontro com Jesus. Eu não estou falando a mudança de vida, algo terreno. Eu não estou falando você ganhar muito dinheiro. Eu não estou falando você ter mudança de vida de bens materiais. Mas eu estou falando da mudança de vida, de caráter, assim como Zaqueu ele teve ali aquele encontro com Jesus. E ali a palavra do Senhor diz que a multidão começa a reclamar. A multidão começa a reclamar porque Jesus entrou na casa daquele homem. Porque Jesus adentrou Estevão na casa de Zaqueu. Ele entra para sentar, ele entra na casa de pecador. Ele entra na casa de um homem pecador. Mas a palavra diz, olha, a palavra vai dizer, no versículo 10, que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então Jesus, ele veio e foi para aquele, meu amado, que se encontra em treva. Jesus, ele veio chamar arrependimento àquele que se encontra no pecado. Jesus, ele veio chamar para que nós viemos ter essa mudança de vida. E Jesus todo dia está batendo na minha e na sua porta. Mas vai chegar o dia, meu amado, onde não haverá mais oportunidade. Talvez você está vivendo uma vida tortuosa, uma vida no pecado. Talvez você está vivendo uma vida que não tenha agradado a Deus. Mas você pensa muitas vezes, está bom, está legal, está tudo bem. Mas deixa eu te falar, meu amado. Se Jesus não entrar na vida do homem, não tem como o homem ter a salvação e a vida eterna. Porque quando Jesus ele vem nessa terra, a palavra diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pela humanidade. E quando Jesus ele morre pela humanidade, ele ressuscita ao terceiro dia. Jesus ele foi levado até o madeiro. Jesus ele foi cuspido, foi humilhado e sangrou até a sua última gota de sangue, para que aquele, meu amado Jesus, ele diz, olha, e de pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê, meu amado, e ser batizado será salvo. Então nós podemos entender que a salvação está em crer em Jesus Cristo. A salvação está em crer unicamente em Jesus Cristo. Porque Deus ele mandou Jesus para morrer. A missão de Jesus, ele veio morrer pela humanidade. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ele é levado aos céus. E há uma promessa, meu amado, onde a palavra do Senhor diz, olha, não turbeis os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E a palavra de Deus, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar essa morada. E quando eu preparar essa morada, eu virei outra vez para quê? Para onde eu estiver, esteja vós também. Então Jesus Cristo é esperança, Jesus Cristo é oportunidade de salvação e de vida eterna para o homem. Sem o sacrifício de Cristo não haveria salvação. Sem a vida de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, não haveria salvação. A sua vida nessa terra ela é passageira, meu amado. Isso aqui passa rapidamente. A palavra diz que a vida do homem é como a relva do campo, que logo passa, como a sombra do amanhecer. Então a sua vida ela é passageira, ela passa muito rápido. E pode ser hoje o seu último dia, pode ser hoje a nossa última noite. Mas como será, meu querido? A palavra de louco, se nessa noite pedires a tua alma, para quem tens preparado? Para quem temos preparado a nossa alma? Para quem nós temos preparado a nossa alma? Aí a pergunta é, vale a pena você viver uma vida passageira? Se entrega a esse mundo, as práticas pecaminosas desse mundo, para viver uma eternidade em sofrimento? Porque a palavra diz, meu amado, que aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles ressuscitam para a vida eterna. Mas aqueles que morrem sem Cristo Jesus, eles ressuscitam para uma condenação eterna.
Tudo isso aqui passa, meu querido. Tudo isso aqui é ilusório. E amanhã pode ser muito tarde. Por isso que a palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O que podemos entender com isso nessa noite? O homem sem Cristo, ele está perdido. O homem sem Cristo, ele está perdido, porque nós só se encontramos quando Cristo tem um encontro. Nós temos um encontro com Cristo Jesus. Meu amado, Jesus, ele está voltando. E eu quero falar para ti nessa noite. Se Jesus voltar para ti fora do caminho, meu amado, não será muito bom. E acabou a oportunidade para mim e para ti. Por isso que a palavra vai dizer em João 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser através de mim. Então Jesus é nesse caminho, Jesus é esse elo, Jesus é quem nos liga ao Pai. Então não tem como a criatura se achegar ao seu Criador, se primeiramente ele não entrar pelo caminho chamado Jesus Cristo. Então há um caminho, meu amado, um caminho de renúncia, um caminho aonde nós precisamos renunciar todo dia. O pecado, meu amado, ele mata, o pecado ele condena, mas o pecado, meu querido, ele te engana. Você pensa que ele é bom, você pensa que ele é bom, mas ele agrada a sua carne, ele agrada a você, meu amado, que está distante de Cristo. Mas eu te chamo nessa noite, dê um passo para Cristo Jesus. A palavra diz que todo aquele que me confessar com a sua boca e crer com o seu coração, esse será salvo. A palavra diz que será como foi os dias anteriores ao dilúvio no tempo de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Quando você menos esperar, meu amado, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas o dia vai chegar, a hora vai chegar. E a palavra diz que todo ser humano, todos nós compareceremos perante ao tribunal de Cristo. E nós estaremos ali perante ao tribunal de Cristo, a palavra diz, para que a gente venha prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, seja de bom, seja de ruim. Aí cada um vai colher aquilo que planta nessa vida. Se você planta com Cristo, você vai colher com Cristo. Se você planta sem Cristo, você colherá sem Cristo. Então fala, meu querido, não perca tempo. Não perca tempo e se achega a Jesus Cristo. Abra o seu coração, abra a sua vida para que você possa verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você não perca essa oportunidade, que você possa dar crédito a essa palavra. Se você já andou nos caminhos e você por motivo se desviou dos caminhos do Senhor e hoje está vivendo, há tempo ainda de voltar. A palavra diz sobre o filho pródigo, onde aquele filho ele foi viver os prazeres dessa vida, e a palavra diz que ele sai da casa do seu pai e ele vai viver tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. Mas a palavra diz que numa certa situação o filho ele cai em si e ele volta para a casa do pai. E ainda, meu amado, eu quero te dizer, ele voltou, o pai estava de braços abertos a esperar, porque o Pai está atrás daqueles que se arrependem, aqueles que voltam atrás. Então ainda há tempo de voltar atrás, ainda há tempo de voltar e dar um passo para o Senhor. Que você possa entender, meu amado, não há pecado maior do que a misericórdia de Deus quando nós se arrependemos. Talvez você pense nessa noite, não tem mais jeito, não tem como eu voltar atrás, não tem, meu amado, volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto há tempo. A palavra diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Ainda há oportunidade de mudança, ainda há oportunidade para se arrepender e voltar ao Senhor Jesus. Que nessa noite, assim como entrou na casa de Zaqueu, assim como Zaqueu abriu as portas da casa dele e permitiu Jesus entrar na casa dele, que você possa abrir a porta da sua casa, que você possa abrir a porta da sua vida e permitir Jesus entrar nessa noite. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E acredite, meu amado, fora de Cristo não há salvação, sem Cristo não há salvação. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro e te agradeço por essa oportunidade de pregar a tua palavra, anunciar
que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. Pai, toma o setor QNR em tuas mãos, traga cura, traga libertação, traga renovo para esse lugar. Pai amado, um dia o Senhor me libertou aqui nesse lugar, Pai. Um dia o Senhor me resgatou aqui nesse lugar. Para hoje eu estar aqui e dizer que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Pai amado, um dia eu andei, Pai amado, jovem, Pai, onde ninguém dava nada, onde ninguém mais acreditava. Mas o Senhor me levantou aqui nesse lugar para dizer que o Senhor salva, que o Senhor cura e que o Senhor liberta. E eu creio, Pai amado, em nome de Jesus, que jovens nesse lugar há de ser liberto, há de ser, Pai, alcançado pela Tua palavra, para pregar e ministrar o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Assim eu oro, e assim eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Abençoe e guarde cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém.